Segundo Samuel, capítulo de número 21. Faremos a leitura do versículo 15 ao 22. Vocês se lembram, irmãos, assim como pela manhã, nós no domingo passado não terminamos a exposição deste texto que nós temos diante de nós agora, segundo Samuel 21, de 15 a 22. E nós, se Deus quiser, o faremos nesta oportunidade. Então nós leremos o segundo livro de Samuel, capítulo 21, de 15 a 22. Preste atenção na leitura, por favor, irmãos. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus santo e bendito, agora que tua palavra foi lida, fala-nos, ó Deus, por meio da tua palavra, através do Espírito de Cristo, que é o Senhor da igreja, para que nós aprendamos dele, creiamos nele, confiemos nele e o obedeçamos, ó Pai. Ó Deus, esperando sempre na graça do Senhor Jesus Cristo é que oramos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos domingo passado, neste epílogo, lembra que nós estamos no epílogo de 2 Samuel, ou seja, na conclusão deste último livro, da série 1º e 2 Samuel, ok? Nós estamos na conclusão, e nós já lembramos aqui que na conclusão de 2 Samuel, alguns temas importantes no decorrer de todos os 2 livros são relembrados. Aqui, como lemos, as vitórias de Davi são relembradas e celebradas pelo autor de 2 Samuel. Aqui especificamente mostrando que Deus, através de Davi e seus homens, conduzira Israel em triunfo, ok? Isso obviamente era a mão de Deus com Davi, seus guerreiros e com o povo de Israel. Nós começamos a ver esse texto, como nós falamos outrora, no domingo passado. E nós vimos que tem 3 personagens principais nesse texto aqui. E você, eu creio que pôde notá-los. O primeiro personagem é o grupo dos gigantes. O segundo personagem é o próprio Davi, que vai para a batalha, mas porque se sente fatigado, é conjurado pelos homens dele a não mais sair para a batalha, porque ele poderia morrer em uma delas e eles não podiam prescindir da pessoa de Davi, como aquele que conduzia a guerra. E por fim, o terceiro grupo, Edna, é o grupo dos guerreiros, André Paiva e Tayane, meus irmãos, que ajudaram Davi nas suas batalhas, como vimos aqui contra os gigantes. Então, 3 grupos. Os gigantes, Davi e os seus guerreiros. São esses 3 grandes personagens importantes aqui no texto. Nós vimos domingo passado que os gigantes, aqui os filisteus, eles representam Satanás e as suas hostes. Representam a oposição à igreja. Assim como os gigantes filisteus se opunham ao povo de Israel, que representava a igreja no Antigo Testamento. E nós aprendemos, segundo esta comparação verdadeira dos gigantes com Satanás e as suas hostes e os seus servos,
nós aprendemos, Débora, que duas coisas sobre Satanás que não são importantes para nós também batalharmos contra ele e o vencermos. E as duas coisas importantes sobre Satanás e a nossa batalha contra ele são as seguintes. A primeira, que Satanás é um inimigo implacável e incessante em seus ataques. Lembra que nós vimos isso no texto? Gigante após gigante eram enviados a Israel contra eles. Então veja, havia incansável luta dos filisteus enviando gigantes contra Israel. Quando Israel derrotava um, como nós vimos, outro surgia e Israel tinha que sair à batalha novamente. Então aí nos lembra, como nós vimos no ano passado, que Satanás é um inimigo incansável. Você o resiste hoje, para daqui a pouco você estar diante dele de novo sendo tentado. Ok? Então nós não podemos baixar a guarda, Júlia. Dona Núzia, nós devemos vigiar a todo instante. Lembra o que Jesus Cristo disse? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Então nós não podemos baixar a guarda contra esse inimigo incessante e implacável. Segunda coisa que nós aprendemos da batalha espiritual contra Satanás é que nós podemos vencê-lo no poder de Cristo e no conhecimento da palavra. Porque Satanás não é um inimigo invencível. Vocês viram no texto que os gigantes, eles tinham a sua estratégia repetida. Os filisteus enviavam gigantes e esses gigantes agiam à semelhança de Golias, que fora vencido por Davi lá no primeiro livro. Eles possuíam as mesmas armaduras que Golias. Eles possuíam a mesma altura, ou próxima altura de Golias, o que dava a Israel já uma experiência na batalha. Eles injuriavam Israel, tinham a mesma provocação que Golias também tinha. Nós vimos aqui, um dos gigantes injuriava Israel, zombava de Israel, assim como Golias fez quando do desafio de Davi. Então, Satanás, ele tem as mesmas estratégias. No seu e no meu caso, pode ser com um servo dele que vive a nos tentar lá no trabalho, que sempre nos aborda da mesma forma. Às vezes, nós sabemos que a estratégia de Satanás é a internet. Quando nós ficamos tempo demais no computador, já tendo feito o que deveríamos ter. E ficamos ali. E ele se vale disso, através de nos mostrar sites indevidos. Então nós conhecemos as estratégias. E nós devemos, à luz da Bíblia, estar atentos para resistir a Satanás, porque ele é um inimigo vencível. Ele não é invencível. Ele não é criador como Deus é. Ele repete a estratégia. Então nós podemos vencê-lo à luz da palavra, conhecendo bem Satanás e principalmente conhecendo a Deus e o seu poder em nós. Ok? Então aprendemos, Filipe, essas duas coisas sobre a batalha espiritual contra Satanás. Que ele é um inimigo implacável e incessante, mas ao mesmo tempo é um inimigo vencível. Ele não tem, de fato, o poder de ser invencível. Nós podemos vencê-lo e podemos resistir a ele, porque a Bíblia diz que resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Ok? Agora vamos ao segundo personagem, e vamos entrar em matéria nova aqui na pregação de hoje. Nós paramos no domingo passado nessa perspectiva da batalha contra Satanás, usando os gigantes como associação acerca de Satanás. Agora nós vamos a Davi. E aí nós aprendemos a segunda coisa importante que esse texto nos ensina sobre liderança cristã. Nós aprendemos a segunda coisa importante, que é, essa segunda coisa é a liderança cristã e como nós devemos lidar com ela. Por isso que ele estava falando que é importante para nós aqui hoje, como Deus conduziu a liturgia acerca de líderes e liderados. Porque Davi é o líder. E os guerreiros de Davi são os liderados. É disso que o texto vai falar também. Ok? Vamos ver então, acerca da liderança cristã, o que a Bíblia tem nos dizer nesse texto, no exemplo de Davi. Olha aí. Versículo de número 17. Veja aí comigo. Do capítulo de número 21. Porém, Abisai, que era um dos servos de Davi, um dos guerreiros de Davi, filho de Zeruia, socorreu a quem? A Davi, feriu o filisteu que queria matar Davi e o matou. Certo? Matou o filisteu. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então o texto é claro, certo? Davi estava cansado. Olha o versículo de número 16, é importante, né? Versículo de número 15 e 16 diz aí no final que Davi desceu para pelejar e Davi ficou muito fatigado, muito cansado. E aí, esse gigante filisteu Ibis-Benob, que nos é apresentado no versículo 16, aproveitou disso para intentar contra a vida de Davi, ou seja, procurou matá-lo. E aí,
o texto diz que Abisai, que era um dos guerreiros de Davi, parente de Davi, socorreu Davi matando o gigante. E depois os guerreiros de Davi disseram a ele: você não pode sair mais da batalha conosco, porque você corre perigo de morte. E se você morrer, nosso exército fica sem direção. Nosso exército fica sem estratégia. Então você não pode sair, você não vai sair mais conosco. Nós vamos guerrear por você, mas você não sai mais conosco às batalhas. Visto isso, nós aprendemos sobre liderança cristã na pessoa de Davi. Ele é o líder que deve ser poupado aqui, que é importante. E os homens de Davi sabem da importância dele. Aí nós aprendemos uma primeira lição: a importância do líder que Deus colocou sobre a igreja, para a igreja. Davi é chamado, irmãos, do texto, de lâmpada de Israel. Lembra do versículo 17? Diz assim: porque não podes apagar a lâmpada de Israel. Ou seja, você saindo da batalha, se você morrer, a lâmpada de Israel será apagada. Você é a lâmpada de Israel. Lembra que no Antigo Testamento a ideia de lâmpada é o que ilumina nas trevas. É aquilo que traz clareza no momento de dificuldade. Então você está em trevas, você tem uma lâmpada, você tem clareza, você tem socorro, tem iluminação para sair daquela situação. Então Davi, é óbvio que a lâmpada de Israel, em última instância, é Deus, é Yahvé. E mais no Novo Testamento nós sabemos que é Jesus Cristo, que ele é a luz que vinha ao mundo, lembra? Mas Davi é uma figura dessa lâmpada. No primeiro momento ele aponta para Cristo. Então ele de fato é estabelecido como um tipo de lâmpada para Israel. Afinal, através dele, Deus deu vitórias a Israel. Deus usou Davi. Então ele era uma lâmpada para Israel, sim, como diz o texto. E os homens dele o entendiam assim, como alguém importante, uma liderança importante para aquele exército, para aquele povo. Davi, irmãos, era um ungido do Senhor. Agora veja, atenção. Se por um lado seria muito superestimar a importância de um homem como Davi, vide as falhas dele, por outro lado, seria um perigo subestimar a importância ou tal importância. Nós corremos sempre dois riscos para com a liderança. Ou nós superestimamos um líder, ou nós subestimamos o líder. É difícil manter-se no equilíbrio. Já viu isso? A política do nosso país, e não só do nosso país, também do nosso país, mostra isso. Ou aparece alguém que vira um deus, um ídolo, ou aparece alguém que é de todo desprezado. Ok? Então a nossa inclinação é essa. Ou nós superestimamos os líderes, sem ele nós não podemos nada, se ele se for nós estaremos perdidos. Aqui no caso de líderes humanos, que Deus coloca sobre nós. Ou, nós não precisamos dele não, pode ir embora, a gente sabe o que fazer aqui. Nós estamos, Cristina, geralmente, Vitor, nesses dois extremos, Anésio. E esse é o perigo. Idolatria cega ou desprezo orgulhoso. Davi, irmãos, não era o salvador de Israel. Óbvio que não, né? Até porque ele morreu, foi enterrado e sepultado com seus pais, e Israel continuou na peleja, na batalha. Então ele não salvou Israel de todo, ainda que tenha trazido a Israel bons tempos. Mas ainda assim, não sendo o salvador de Israel, ao mesmo tempo, Deus, por meio dele, conduziu o seu povo em vitória. Isso não pode ser esquecido. Se por um lado ele não deveria ser idolatrado, superestimado como salvador de Israel, e é verdade, ele não era, por outro lado, Deus havia abençoado por meio dele a Israel, então não podemos subestimá-lo também. Irmãos, como Davi, alguns homens e mulheres na igreja e na sociedade, mas eu vou me deter aqui na igreja, possuem dons e experiências tão distintos que seu valor deveria ser reconhecido pelos cristãos. Há pessoas entre nós que são dotadas de certos dons e talentos que são muito importantes para o funcionamento do corpo. E ao invés de idolatrá-los ou subestimá-los, nós deveríamos considerá-los de maneira justa. Devemos ser sabedores de que eles são homens como eu e você, que eles não são deuses, nem pessoas com uma natureza especial, mas ao mesmo tempo reconhecer que Deus tem usado-os para a nossa melhor condução. Meus irmãos, esses líderes chaves que Deus colocou sobre a igreja, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, de crianças, adolescentes, adultos, jovens, esses líderes
presidentes de sociedade, pessoas dotadas que lideram. Esses líderes chaves, muitos dos quais ocupam esses cargos que nós citamos, são de fato merecedores de reconhecimento justo. Devem receber orações a seu favor, receber apoio fervoroso de outros crentes, assistência prática de vários tipos. E isso deve ser feito pela igreja, e deve ser esperado pela igreja com relação aos seus líderes, mais do que em qualquer outro lugar. Até porque nós vivemos uma época onde a autoridade é subestimada. Se não superestimada, mais subestimada. Há um teólogo que diz assim, eu vou citá-lo aqui, abre aspas. No mundo de hoje, com a ênfase que colocamos na igualdade de todos os homens e mulheres, e na importância do indivíduo, corremos o risco de subestimar talentos especiais e de julgar mal os motivos e o caráter de líderes. Só um recorte aqui. A ideia é que todo mundo é igual, certo? E aquela ideia de igualdade que se prega muito hoje. É verdade que nós temos muitas coisas iguais. Nós somos, no caso da igreja, servos do mesmo Deus. Somos criados pelo mesmo Deus. Fomos salvos pelo mesmo Deus. Recebemos o mesmo Espírito. Nisso não há diferença nenhuma entre nós aqui. Mas, ao mesmo tempo, há pessoas dotadas para nos liderarem, para servirem a Deus e nos servirem na nossa edificação. E no tempo de hoje, a possibilidade de nós desprezarmos essas coisas por causa da ênfase no indivíduo, na igualdade de todos, é muito grande. Então, veja, eu posso olhar para um líder e posso dizer, ele está querendo aparecer. E é verdade que muitos líderes fazem o que fazem para aparecer. Mas é verdade também que muitos questionam os líderes para aparecerem. Então nós devemos pedir a Deus a graça de sermos justos. E pedir a Ele a iluminação para reconhecermos verdadeiros líderes. E então estimados. Homens e mulheres que têm dons e talentos especiais que têm servido à igreja. Voltando às aspas do autor. O cinismo é uma opção mais fácil do que a lealdade. Fecha aspas. O cinismo, Sara, minha irmã, é uma opção mais fácil do que a lealdade. É mais fácil eu desconfiar de alguém do que ser leal a ele. É mais fácil falar, esse líder aí, esse aí tá... Do que, não, vamos ajudá-lo. Vamos olha, eu estou pronto. O cinismo sempre, lembre-se disso, o cinismo sempre é uma opção mais fácil que a lealdade. É verdade que a liderança dos nossos tempos está em crise. Muitos escândalos, isso é verdade. Mas é verdade também que pela graça de Deus ainda há muitos líderes fiéis que se preocupam com seus liderados. E que nós tenhamos a graça e a sabedoria de não colocar todos no mesmo balaio e sermos com isso prejudicados, maltratando aqueles que Deus deu dons especiais para zelarem por nossa alma. E não fala aqui só de pastores, como eu disse. Só de presbíteros, que são pastores, diáconos, líderes da igreja, professores, pessoas que têm dons especiais, que ajudam o trabalho. Devemos reconhecer essas pessoas como os homens de Davi reconheceram a ele. Tu és a lâmpada de Israel. Nós não podemos te perder. Não é um salvador de Israel, não, mas é alguém por meio de quem Deus nos conduz. E tem uma certa importância. Ok? A segunda coisa que nós aprendemos aqui sobre liderança cristã é que, embora ela seja muito importante, ela é falha. Ela não é invulnerável. Ela tem vulnerabilidades. Isso fica claro quando diz o texto que Davi estava fatigado. No versículo 16. Olha aí, versículo 15 melhor. Olha aí. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Irmãos, é da natureza de todo ser humano sofrer fraqueza. Até mesmo nosso Senhor Jesus, quando se encarnou, sentiu em sua natureza humana, não divina, lembra que ele é tanto Deus quanto homem. Na sua natureza humana, ele sentiu fraqueza. Ele cansou-se no seu ministério. Lembra? Ele precisava descansar. Quantas vezes nós vimos no relato bíblico Jesus dormindo no barco? Lembra? Porque estava cansado. Lá em João, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, Coraci querida, quando ele encosta ali, cansado, querendo água. Então, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo
na sua natureza humana, partilhou daquilo que é próprio dos homens. Fadiga, cansaço. Os líderes precisam de apoio. Lembra do relato de Moisés, quando ele, na guerra de Israel, uma das guerras, ele levantava os braços orando por Israel e os braços dele pesavam de cansado? E aí Jetro e Arão ajudavam os braços de Moisés a ficarem no alto para que a oração continuasse, a intercessão? Moisés se cansou e precisou de apoio. Quando Moisés julgava o povo de Israel e ficou pesado para ele porque o povo de Israel era grande, Jetro, o sogro de Moisés, deu uma ideia a ele: olha, divide esse cargo, está muito pesado. Irmãos, líderes precisam de apoio, porque eles são vulneráveis. Nós temos a ideia de olhar para os nossos líderes, para os nossos pais, e acharem que eles são super-homens. Vou fazer uma pergunta para vocês, que há um tempo atrás eu pensava nisso. Quantas vezes nós oramos pelos nossos pais, eu falo aqui os pais de casa, os pais genitores, para que Deus os proteja de tentação, para que Deus os guarde de cair? É difícil essa inclinação de nós orarmos para... A gente acha que meu pai nunca vai cair. Meu pai sempre vai estar lá para me ajudar. Que meu pai é um super-homem, que meu pai não é tentado. Eu sou e meu pai vai estar lá, mas o meu... Isso é um erro. Nós devemos orar pelos nossos pais. Devemos orar para que Deus os sustente e o guarde, porque eles são vulneráveis, como nós somos. Eles têm a mesma natureza. Do jeito que você é tentado, ele também é. E, obviamente, isso se aplica aos pais, nas outras esferas. No Estado, na igreja. São homens falhos, precisam de oração. Paulo vai dizer: orai também por mim. O apóstolo Paulo: orai também por mim, para que eu seja revestido de coragem e ousadia no pregar da palavra de Deus. Paulo sentia fraquezas. Lembra lá em Corinto, que o Senhor Jesus Cristo teve que aparecer a Paulo para fortalecê-lo? Porque ele estava fraco, estava fatigado, abatido. Meus irmãos, essa é a verdade de todo líder, porque todo líder é homem como você. Ele também sente cansaço, ele também sente fatiga. Irmãos, Paulo nos diz que nós devemos servir de suporte uns aos outros. Paulo vai dizer em Colossenses: suportai-vos uns aos outros. Assim nós devemos estar preparados para ajudar nossos líderes. Primeiramente, eu creio que orando por eles. Em segundo lugar, dando apoio ao trabalho, estando ali para ajudá-los a entender suas fraquezas, reconhecer e agradecer a Deus suas virtudes. Os líderes precisam desse apoio porque eles são vulneráveis. Eles também se cansam. Visto isso, visto Davi, vamos ao último e terceiro grupo, que são os guerreiros de Davi. Nós vimos os gigantes, que representam Satanás e suas hostes. Vimos Davi, que representa os líderes do povo de Deus. E vemos agora os guerreiros, que representam o povo de Deus, no auxílio da batalha, por amor do seu líder. Olha só, nós vemos aqui, irmãos, no texto, homens, servos, guerreiros de Davi, que entraram na batalha por amor a Davi, por reconhecimento de Davi. Olha aí, nós temos Abisai, na primeira batalha, versículo 17. Nós temos, depois do versículo 18, Sibecai, que feriu o gigante Safi. Depois nós temos Elanã, que feriu, a gente sabe do texto de Reis, né, que feriu o irmão de Golias, nós vimos já isso, né, essa diferença do texto que corrige o texto aqui, a tradução aqui. Né? Temos Elanã e temos, por fim, Jonatas, no versículo 21. Então, 4 guerreiros são narrados aqui como aqueles que auxiliaram a Davi em sua vulnerabilidade. Estavam lá para ajudar o rei nas suas batalhas. E nós aprendemos aqui 3 coisas com esses guerreiros de Davi. Tá? E aí nós caminhamos para o fim do nosso sermão. Nós aprendemos que, juntos a Davi, esses homens aqui que narramos o nome deles, ganharam experiência em dias difíceis. Veja, nós não encontramos, fora Abisai, nós não encontramos o nome desses homens aqui narrados, nesse texto, em outros lugares da Bíblia. Fora as crônicas, né? Nós vemos alguns deles. Mas é muito pouco. Mas eles são considerados aqui na Bíblia, por Deus, então, porque Deus é o autor da Bíblia, por meio do seu Espírito, embora tenha usado os homens inspirados para escrever a palavra, para escreverem a palavra, eles são considerados por Deus heróis. Eles são registrados como heróis. Mas isso é importante aqui, ó. Eles foram feitos heróis em dias difíceis.
E isso nos ensina que nós devemos suportar os dias difíceis e ter neles, por assim, disposição, porque são eles que criam heróis. Você já viu, na internet, eu vi uma frase, é muito conhecida essa frase, também ali no livro Uma Certa Feita. E você pode até, na mente, aí recitá-la comigo, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis, e aí o ciclo. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis, neles Deus levanta homens fortes. O problema é que nós não queremos passar por tempos difíceis. Então, por consequência lógica, nós nunca seremos fortes. Porque nós queremos evitar o que é difícil. Nós fugimos de desafio. E se nós fugimos sempre de desafios, na batalha do Senhor, na batalha de Yahvé, no ministério que Ele nos chamou, nós nunca seremos heróis da fé. Os heróis da fé foram aqueles que enfrentaram tempos difíceis. Estavam lá. Se levantaram, foram levantados por Deus e não recuaram. Às vezes você está enfrentando um tempo difícil no seu trabalho. Mas Deus quer te fazer forte, quer te fazer esperar nele, fazendo o que é reto, embora os seus colegas do trabalho falem mal de você. Mas Deus quer te fazer confiante nele e quer que você sirva a Deus no seu trabalho de maneira boa, fazendo o que é bom, mesmo com pessoas não reconhecendo o seu trabalho. Porque tem pouca gente que trabalha bem, a não ser que seja reconhecido. Pouca gente continua dando o máximo no seu trabalho, na sua obra, quando as pessoas não reconhecem. Poucas pessoas perseveram. Deus quer te fazer estes poucos, como estes poucos. Deus pode te dar tempos, e a mim também, difíceis no casamento. Mas Ele está querendo te fazer uma pessoa mais santa. Um marido que ama mais a sua esposa, como Cristo amou a igreja, independente das falhas dela, que você tanto vê. Quer te fazer uma esposa submissa, que obedece ao seu marido, porque faz isso no Senhor, porque o Senhor ordenou. Então você está preocupado com a glória do seu casamento. E quer que as pessoas ao redor digam, que bela mulher, que mesmo tendo o marido que tem, o respeita como Deus ordenou. Esse tipo de pessoa é que Deus quer nos fazer. E esse tipo de pessoa só pode ser feito em tempos difíceis. Heróis, irmãos, só são construídos em tempos difíceis. Então, se você quer ser um herói da fé, você tem que começar a falar de Cristo numa sociedade que pode até te prender, te cancelar por conta da sua opinião. Mas você tem que começar em amor, abrindo a sua boca. Trazendo, por assim dizer, a dificuldade para junto de você. Porque é assim que os heróis de Deus são forjados. É no fogo que eles são forjados. E nós precisamos de homens e mulheres que façam parte desses heróis da fé, que a Bíblia tanto exalta pela misericórdia de Deus e poder dele. Nós aprendemos com os guerreiros de Davi que a experiência que eles ganharam foi no meio dos tempos difíceis. Aliás, só para terminar essa parte, lembra que Davi, a fé dele crescia em tempos difíceis, e em tempos fáceis, ele caiu em pecado. Aliás, é um autor que diz, né? Os ventos quentes do norte fizeram Davi ser mais fiel. Ou seja, as dificuldades que Deus colocou sobre Davi fez ele buscar mais a Deus. Mas o vento sul da tranquilidade fez Davi cair em pecado. Lembra lá do texto de Betseba, quando Davi cai em adultério? Diz lá, quando os reis saíam para a guerra, Davi não foi. Por quê? Porque eram tempos tranquilos. O exército estava tão poderoso, o reino de Davi era tão mais poderoso, que Davi não ia. E isso fez com que ele caísse em pecado, tá vendo? Cuidado com tempos fáceis. Cuidado, olha só, cuidado quando tudo te vai bem. Porque é aí que geralmente Satanás age. Quando tudo está bem. Mas quando as coisas vão mal, então nós temos a tendência, isso é uma graça também, de estarmos mais juntos de Deus. Lembra que Tiago diz? Sede contentes quando vocês passam por muitas provações. É disso que ele está falando.
Porque a aprovação trabalha o caráter de vocês, para que vocês sejam perfeitos. É disso que Tiago está falando. A mesma coisa que o Antigo Testamento fala aqui. Vamos à segunda lição dos guerreiros de Davi? Além do mais, o que eles fizeram, irmãos, foi por amor e devoção a Davi e a sua causa. Lembra que eles disseram: Davi, nós vamos guerrear por ti, mas tu não sairás mais. Nós estamos dispostos a ir no teu lugar, mas por amor de ti, não vá mais. Nós vamos no teu lugar. Eles estavam dispostos, por esse amor zeloso, a entrar na batalha por Davi. E aí, meus irmãos, Edna, querida, Luci, Mariana, Daniel, André, Isabelle, Anitta, querida. Aí a lição, Heloísa e Daiane, é muito fácil. Vitória e minha irmã Tânia. A lição é óbvia aqui. A lição, Carla, é que se esses homens fizeram isso por Davi, que apesar de ser um crente era tão falho, quanto mais nós devemos nos expor por Jesus Cristo. Isso é claro. Se aqueles homens estavam prontos a morrer por Davi, você não está disposto a o seu colega de trabalho te olhar de maneira meio zombeteira porque você levou a Bíblia para o seu trabalho? Porque quando surge uma piada imoral, você pede licença e sai. Eu e você não estamos dispostos a isso. Se os homens de Davi estiveram dispostos a morrer por ele, sendo que Davi era um homem como eu e você, imperfeito, embora um crente, quanto mais nós devemos estar dispostos por Jesus Cristo, que é incomparavelmente superior a Davi. É o grande filho de Davi. E a pergunta é: o que eu e você estamos dispostos por Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Você está disposto, e eu também, a abandonar aquele pecado que nos é tão caro? Jesus Cristo está esperando isso de você e de mim. Sabe aquele pecado que você não deixa? Pode ser falar mal de alguém. Pode ser o rancor para com a pessoa. Pode ser tratar pessoas que sejam inferiores ao seu status financeiro. Pode ser pornografia. Pode ser não amar o seu marido como ele merece ser amado apesar dele. Pode ser não ser submissa, ou melhor, não amar a sua esposa apesar das suas falhas como Cristo amou a igreja. Pode ser o seu pecado favorito, predileto. O quanto você está disposto por Jesus Cristo. Meus irmãos, com Jesus Cristo é tudo ou nada. Tudo ou nada. Ele não suportará em suas fileiras pessoas com dupla disposição, que não lhe consagrem todo o coração. Se os homens de Davi estavam prontos a morrer por ele, quanto mais nós devemos estar dispostos a servir a Cristo Jesus, que é incomparavelmente superior a Davi, superior a qualquer um. Terceiro e última aplicação. Através dos guerreiros de Davi, nós aprendemos que Deus se lembrará de nós e nos recompensará em nosso serviço, mesmo que seja um serviço anônimo. Em que sentido eu falo anônimo aqui? Porque, como eu disse anteriormente, o nome desses homens aqui, com exceção de Abisai, e Abisai também não aparece muito, mas aparece. Mas com exceção de Abisai, o nome desses homens aqui aparece muito pouco na Bíblia. Não sabemos quase nada deles. Sabemos isso, que eles lutaram com Davi, venceram certos gigantes, mas fica por aí. Não sabemos os nomes de seus pais, alguns deles de que tribo vieram. Às vezes eu e você somos assim também. Às vezes você está trabalhando e servindo a Deus no anonimato. Às vezes ninguém vê a sua luta para ser um crente melhor dentro da sua casa. E talvez não precisem saber mesmo, uma vez que é dentro do lar. Mas Deus vê. É por isso que Jesus diz que há muitos últimos que serão primeiros. É também por isso que Jesus diz que há muitos últimos que serão primeiros e muitos primeiros que serão últimos. Quando nós vemos o pastor aqui na frente, ou um presbítero, um professor de escola dominical, ou um oficial da igreja, nós já achamos que eles vão ser os primeiros do reino, não é isso? Afinal, eles estão ali no púlpito pregando a palavra de Deus. Eles devem ser muito santos. Queira Deus que sejam. Porque se não forem, Deus os derrubará. Certamente. Porque o perverso, o iníquo, não prevalecerá, não permanecerá na casa de Deus.
Deus o extirpará de lá, mais cedo ou mais tarde. E o que ele é e quem ele é será colocado claramente diante de todos, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, se um pastor parece piedoso e não é, certamente Deus revelará isso. Mas você pode pensar assim, que o pastor, a pessoa que tem um cargo na igreja, como nós vimos, embora tenha sua importância, são as pessoas dos primeiros lugares do reino. Mas quem disse que será assim? Lembra quando João e Tiago pediram que a mãe deles intercedesse a Jesus Cristo, ou junto a Jesus Cristo, para que eles ficassem na glória, um do lado de Jesus e o outro do outro? Lembra? Senhor, que os meus filhos, quando vieres no teu reino, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Aí o que Jesus disse? Não compete a mim essa decisão. Isso compete ao Pai, o reino dele. Mas seus filhos estão prontos a tomarem do cálice? A sofrerem por mim? E aí João e Tiago respondem, nós estamos. Aí Jesus, pois bem, vocês sofrerão por mim, mas quanto a sentar um à minha direita e outro à esquerda, isso eu não garanto a vocês. Então a ideia é a seguinte, o que nos importa é servir a Cristo, mesmo que seja no anonimato. Essa questão de quem vai estar mais próximo, ou maior galardão, isso não compete a nós. Compete a nós servirmos a Deus. Mesmo que muitos saibam disso e reconheçam, mesmo que poucos ou ninguém saiba ou não reconheça. O que importa é que Deus vê. Lembra? O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É por isso que nós seremos surpreendidos no último dia. Com pessoas que estavam aparentemente só sentadas no banco da igreja, mas durante a semana eram crentes fiéis em casa, no trabalho, enquanto os que estavam na frente, parecendo piedosos, passavam durante a semana pecando. É por isso que lá naquele dia será uma surpresa para muitos. Porque o que importa é servir a Deus em espírito e em verdade. É disso que Deus se agrada. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Não desista, não se abata de servir a Deus, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém fale. Continue servindo a Deus. O teu galardão está reservado por Jesus Cristo. E aquele que se humilha debaixo de Jesus Cristo será exaltado. Então que nós sirvamos a Deus como os guerreiros de Davi serviram. Mesmo no anonimato, mesmo não sendo muito conhecidos na Bíblia. Mas Deus não esqueceu-se deles. Os registrou em sua santa palavra. Porque Deus não se esquece daqueles que o servem. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.